Na psicanálise, e a psicanálise explica, é muito comum que a gente use esse sistema de recompensa para adestrar, né, o nosso comportamento de que algo bom vai se repetir. Então, quando eu vou na academia, normalmente eu não vou e eu como um docinho depois, né? De forma que eu sinta que eu vou voltar porque vai ter o docinho. Então, eu não faço uma atividade física pela saúde, conscientemente pela saúde, eu faço porque tem um docinho depois me esperando. E no vídeo, a situação que eu trouxe pode ser sobre essa questão do docinho, mas ela acaba sendo sobre algo mais profundo, não é sobre o doce em si, porque quando nós estamos fazendo isso, nós estamos, na verdade, perpetuando uma dinâmica de manipulação. Como assim? Quando nós estamos nessa dinâmica e nós estamos sendo manipulados, e quando nós manipulamos também isso acontece, e aí pode ser algo aprendido e feito no automático, mas quando a gente traz consciência, alguma coisa muda e então a gente pode pensar melhor e interromper esse ciclo quando parte de nós, a manipulação. Agora, quando parte do outro, a gente reconhece e também existe uma quebra quando a gente se retira. E mesmo sabendo que faz mal, por que eu não me retiro? Vou responder para você. Vamos lá. No momento em que a gente tem essa dinâmica, ela funciona da seguinte forma. Veja se bate aí. Primeiro, aqui, né, todo mundo, existe uma troca equilibrada de afeto. Muito bem. Então, eu dou afeto, eu recebo afeto, eu dou afeto, eu recebo afeto. O que faz a gente muitas vezes ficar nesse ciclo é um sinal confuso. A princípio ele é bem confuso. Por quê? Porque a pessoa com quem você se relaciona, isso pode ser afetivo, no trabalho, amizade, vizinho, relações em qualquer nível. Nós temos aqui que ela retribui, mas de repente ela para. E não é que ela só para de retribuir. Uma coisa é parar de retribuir, a troca cessou ou teve uma interrupção, alguma coisa aconteceu, uma conversa ajusta e ajusta mesmo. Ok. Quando ela não ajusta, a pessoa além de interromper, ela tira algo. E aí você fica naquela, né, dúvida, o que está acontecendo? E aí você começa a fazer mais por essa conexão do que normalmente fazia, e que a gente entra no ciclo do abuso, né? Então, mais do que normalmente fazia. E aqui essa pessoa, se ela tiver a malícia de que ela tá manipulando, é isso que ela quer, ela vai voltar, vai fazer um pouco menos do que ela fazia, se ela voltou ao normal. E então, na próxima vez, desculpa, essa pessoa se retira um pouco mais e tira um pouco mais, e esse tirar um pouco mais pode ser algo físico de fato, ou né, material, ou pode ser a sua energia mesmo, assim, eu tô falando assim, o custo emocional que isso tem, e às vezes o custo material. Né? Então você tem alguém que vai tirando cada vez mais, aí você sente culpa, aí você faz mais por essa conexão. E aí você começa a se perguntar o que foi que eu fiz. E mesmo quando você entende que é uma conexão tóxica, porque aonde não há troca é tóxico. Aonde não há troca é onde a gente permanece, né? Existe uma relação tóxica. De repente essa pessoa, do mesmo jeito que ela saiu, ela volta. E aí o sinal fica confuso e você começa a achar que de fato foi algo que você fez. Que não foi outra pessoa, né? E de repente você conversou, ajustou ali um dia, dois, um período, e depois tudo voltou a ficar como era antes, ou seja, essa pessoa se retira, você percebe que a atenção não é a mesma, que essa troca não é mais a mesma. Isso pode ter a ver com uma mudança, alguma coisa que aconteceu, o sol nasceu errado, né? Você usou sal ao invés de açúcar, pode até ser, mas quando é situacional, quando é algo que aconteceu, isso dura um período curto e existe uma conversa que não é difícil de acontecer. Agora, quando você vai ter essa conversa e a pessoa ela tira o corpo fora e a culpa é sempre sua, está claro aqui que nós temos uma dinâmica de abuso. Difícil de manipulação, né? Difícil de sair porque se você viu essas cenas na sua história,
e alguém ficou, você sente culpa em sair. Porque não é só da sua história ali, que, né, ali não é só dessa dinâmica que você se retira lá de trás também de participar disso. E para muitas pessoas existe uma vinculação afetiva com frases do tipo: era ruim, mas estava bom, né? Mas era naquela época que estava todo mundo junto. Ou então naquele emprego que de repente era tóxico, mas tinha ali o pessoal que estava junto, era péssimo, pô, mas tinha uma união ali, né? Tinha amigos ali. E enfim, existe algo afetivo que faz voltar e que de repente faz ficar ali, faz permanecer. E uma ideia de que, foi ruim, mas depois ficou bom. Ficou bom, as pessoas se acomodaram. Ficou bom, as pessoas se acostumaram com aquilo. Ficou bom, mas a custa, e é esse custo, custo emocional de quem e de quantas pessoas. E a gente pode até parar para pensar, de repente, e se tivesse sido diferente? Só que não tem como voltar atrás. Às vezes a gente fica preso nesse e se, mas existe uma conexão agora tóxica acontecendo e as pessoas não conseguem sair porque elas se veem enredadas em repetir uma história. E quando eu repito uma história, é uma sensação de perpetuar uma conexão. Sendo que, na verdade, se as pessoas lá de trás pudessem, então, porque se fala de saúde mental hoje, é muito recente, se elas pudessem ter saído, elas teriam saído mais cedo, mais rápido e talvez pudessem ter tido um pouco mais de liberdade. Então é essa reflexão que eu queria trazer hoje sobre o porquê, um dos, né, vários porquês, mas aqui vamos pegar assim a raiz, né, do porquê que a gente acaba permanecendo em situações assim, ou porquê você vê amigos seus permanecendo em relações assim. Então, às vezes existe uma esperança de que algo vai mudar. Eu me lembro de uma história de uma moça dizendo que a avó dela falou que o namorado alcoólatra ia mudar, era só casar que mudava. E ela olhou para aquilo e silenciou, porque ela sabia que não ia adiantar rebater. Mas ela saiu dessa dinâmica porque ela já sabia como é que ia ser lá na frente, ela já tinha lido essa história antes. Falou, não vai dar certo. Eu prefiro interromper aqui e seguir com outra história e outras histórias enfim, dar um final diferente, né, para uma história que eu já vi qual vai ser o fim e eu prefiro escrever um final que seja um pouco mais feliz. E é isso. Um beijo, qualquer dúvida podem mandar que eu respondo com alegria.